para o ser na sua vontade livre para impor ao seu poder essa negação ao não ser. Essa passagem do querer para o dever é o ponto mais difícil dessa fundamentação moral de Jonas. Por ser o primeiro dos bens, a finalidade pede a sua realização. Não é preciso nenhum convencimento e nenhuma ordem para o ser se manter vivo, a não ser a própria satisfação associada ao existir. O bem tem a dignidade de uma coisa em si, enquanto o valor se origina da esfera da avaliação e da troca. Temos algo como fim porque ele nos é valioso. Na medida em que se considera valer a pena perseguir uma finalidade, lhe imputamos valor. Ela se torna um valor. A nossa natureza de seres carentes nos guia para os fins, nos possibilita ter esses fins. O prazer que acompanha a realização de finalidades aumenta o seu valor. Como algo meu, a finalidade é uma criação do meu querer, e o seu valor depende de muitos fatores culturais e circunstanciais. Se a vontade não se submete à exigência do bem de tornar-se o fim, tornamos-nos devedores do bem e sentimos culpa. Sentimos também que fazer o bem nos beneficia, independentemente do êxito da ação. O ser moral ganha pelo fato de responder ao apelo do dever. É o bem em si no mundo que motiva a ação moral, não a lei moral, uma dedução posterior. A lei moral ordena que o agir seja motivado pelo bem. O que percebo intelectualmente como digno de existir por si mesmo se torna meu dever promover. Nossa natureza moral essencialmente deriva da transmissão intelectual de um apelo que encontre repercussão no nosso sentimento de responsabilidade. E aí agora eu vou explorar esse terceiro valor, que é o sentimento da responsabilidade. Uma teoria da responsabilidade, como toda teoria ética, compreende tanto o aspecto racional quanto o aspecto sentimental. Então, toda ética tem um parâmetro racional e um parâmetro sentimental ou afetivo. A razão está na base do dever e o sentimento é o fundamento psicológico da vontade de ser a causa de algo. Assim, a ética tem um aspecto objetivo, a razão, e um aspecto subjetivo, a emoção, que se complementam mutuamente e que constituem a ética. Se não fôssemos afetivamente capazes de responder a um apelo do dever, nem mesmo a mais rigorosa e implacável demonstração intelectual da validade desse dever seria capaz de motivar a nossa ação, uma ação responsável. A existência do sentimento, característica universal do homem, é fundamental para a ética. Somos potencialmente morais por sermos capazes de ser afetados, e só por isso também podemos ser imorais. A eficácia de um imperativo moral depende mais da condição subjetiva que ele encontra do que sua própria validade. O homem se torna um ser moral na medida que sua vontade vislumbra finalidades para além da sua própria vida. A razão, como capacidade de julgar orientada pelo sentimento, decide quais finalidades são desejáveis segundo a dignidade de cada um. A vontade de considerar os fins exige que o juízo atente para o que o sentimento significa. O sentimento identifica o que é digno de escolha, e a vontade precisa desse sentimento para querer algo. Com o sentimento unido à razão, o bem domina a vontade. Então a moral sempre necessita da emoção. E aí Jonas comenta que sempre em todas as éticas tem um aspecto afetivo e sentimental. Aí ele arrola algumas delas, né? O medo de Deus ou o temor de Deus no judaísmo, o eros de Platão na filosofia platônica, a eudaimonia ou a felicidade em Aristóteles, o amor no cristianismo, a benevolência do inglês Shaftesbury, o respeito de Kant, o interesse de Kierkegaard, o gozo da vontade de Nietzsche
são todas formas de determinação desse elemento sentimental da ética. E Jonas observa que o sentimento de responsabilidade não está em nenhuma ética ao longo da história da filosofia. Na tradição filosófica, o sumo bem, que é algo atemporal, uma realidade permanente, dava o rumo à nossa realidade mortal. As éticas tradicionais se apropriaram dessa ideia de sumo bem como objeto supremo que se deseja. Diferentemente, o objeto da responsabilidade é tão perecível quanto qualquer ser vivo. E embora longe da perfeição, todo ser vivo é precário, e sua existência é capaz de afetar-me e de dispor de minha responsabilidade. O ser vivo tem o poder de despertar em mim o sentimento de responsabilidade simplesmente por seu existir, independente de suas qualidades. No que se refere à responsabilidade, são as coisas que importam, não a minha vontade. À medida que as coisas envolvem minha vontade, elas se tornam finalidades para mim. A causa e o objeto do respeito não é a lei, mas é o ser. Quando a percepção não está mutilada pelo egoísmo ou perturbada pela estupidez, ela pode influenciar nossas emoções. Essa influência pode contribuir com a lei moral que impõe ao nosso próprio ser a satisfação da reivindicação imanente do outro que existe. Podemos nos comover com o que percebemos, mas apenas o sentimento de responsabilidade nos liga ao objeto e é o capaz de motivar a nossa ação favoravelmente a ele. Somente a responsabilidade produz em nós a disposição de atender à reivindicação de existência do objeto por meio da nossa ação. Jonas nos lembra do cuidado espontaneamente dispensado pela natureza à prole, como constituinte do arquétipo humano da coincidência entre responsabilidade objetiva e o subjetivo sentimento de responsabilidade. Para nosso autor, toda a teoria ética antiga foi omissa em relação a esse fenômeno da responsabilidade. A responsabilidade, então, decorre do poder causal. Quanto mais mesmo quando causamos um dano a alguém sem intenção, somos responsáveis pelos prejuízos advindos dos nossos atos. A responsabilidade por esse tipo de dano não intencional pode ser isenta de culpa. Quanto mais agimos, maior é a responsabilidade. Em certas circunstâncias, a prudência pode significar evitar a ação, pois somos responsáveis até por nossos atos mais irresponsáveis. Todo agir causal entre os homens emana responsabilidade, um sentimento próprio do comportamento moral. E a teoria ética se relaciona com a apresentação, o reconhecimento e a motivação de finalidades positivas para o bem humano. Da inspiração desses fins, do efeito do bem sobre o sentimento, pode brotar a disposição de assumir responsabilidades. A responsabilidade pode surgir pela imputação causal de atos já realizados, bem como pela determinação do que ainda se vai fazer. Nesse último caso, graças a essa determinação, a responsabilidade é o sentimento que tenho pelo objeto que reivindica minha ação, mesmo quando, como por exemplo, quando nos sentimos responsáveis por alguém, e não pelos meus atos e consequências. A responsabilidade pelas ações é autorreferente. Eu, no caso dos meus atos, eu sou responsável pelas consequências dos meus atos. E a responsabilidade por algo ou alguém que precisa do meu poder ou é ameaçado por ele, se dirige para fora de mim, mas na minha área de influência. É o sentimento de responsabilidade por algo ou alguém que faz do poder um dever. Um dever pelo que nos é confiado a cuidar, o dever ser do objeto. A reivindicação da sua existência vem antes do dever agir do sujeito responsável por ele. Os homens
únicos seres capazes de assumir responsabilidade, também devem tê-la por seus iguais. Assim, somos responsáveis por alguém e igualmente somos responsabilidade de outros. Todos os homens, em algum momento de suas vidas, são responsáveis por alguém ou por algo. E isso faz parte do modo de ser do homem. Mas essa capacidade de se responsabilizar não é suficiente para tornar um homem moral, um ser moral. Mas é suficiente para que ele possa ser moral ou não. A essência da responsabilidade se mostra de forma mais completa na responsabilidade parental e na responsabilidade do homem público. Então, Jonas distingue a responsabilidade natural, que é aquela da relação parental, e a responsabilidade artificial, aquela assumida pelo homem público, o autêntico político, né? A responsabilidade parental é o arquétipo da responsabilidade, é a origem de toda disposição para esse sentimento. O cuidado dos pais visa simplesmente a existência da criança, e depois que essa criança venha se tornar uma boa pessoa. Essa é, na visão aristotélica, a razão de ser do Estado. O Estado existe para garantir a possibilidade da vida humana e, em seguida, para garantir a possibilidade de uma vida humana feliz. Durante seu mandato, o homem público autêntico se responsabiliza pela vida da comunidade como um todo, pelo bem público. O poder sempre deve vir o poder sempre vem acompanhado da responsabilidade, que se estende da existência física até a felicidade. Assim, Jonas conclui que a responsabilidade não é nada mais do que o complemento moral para a constituição ontológica do ser temporal. Então, o sentimento de responsabilidade é o complemento ético do princípio ontológico